Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque. Vou conversar com a diretora pedagógica, Sandra Soria. Ela que vai falar um pouco da importância da leitura dos livros para os seus filhos com a sua participação. Vamos conversar com ela agora. Obrigado por receber nossa reportagem. E a pauta é interessante porque a leitura, ela faz parte do nosso cotidiano e é importante, professora, que a criança tenha esse prazer pela leitura. Como vocês estão fazendo para que a criança, a partir dos 4 anos, tenha vontade pela leitura? Eu agradeço a oportunidade de falar aqui no programa. O nosso projeto político-pedagógico, ele tem uma preocupação muito grande, né, com a formação de leitores. Tá. Então, nós temos um programa de formação de leitores que tem várias ações incluídas nesse programa. E todos eles visam a despertar nos nossos alunos, né, das mais variadas faixas etárias, o interesse e o gosto pela leitura. Então, um dos principais braços aí desse programa é o programa Meus Livros, no qual são entregues a cada aluno, todos os anos, um exemplar de livro para fazer parte do acervo pessoal da criança. A partir de que idade, professora? A partir dos 4 anos. Dos 4 anos. Então, todos os alunos recebem um livro, né, que são comprados pela secretaria. Nós escolhemos dentre as milhares de publicações que as editoras nos trazem, nos apresentam, nós selecionamos, né, e escolhemos. Esse ano nós vamos distribuir 27 títulos. Tá. E cada turma recebe 3 títulos. Então, por exemplo, numa classe de 30 alunos, 10 crianças recebem um título, 10 recebem outro e 10 recebem outro. Os títulos são todos direcionados à faixa etária, né, que a criança está. São títulos muito bem selecionados e avaliados por nós, que têm temas, né, bastante variados, né, que contemplem aí todo o universo infantil e que possam, que tenham uma qualidade não só literária, mas uma qualidade visual também, de ilustração, que atraia a criança, né? Que ela tenha prazer de ler esse livro. Então, na turma, cada turma recebe 3 títulos. O livro é da criança, mas a professora pode propor um rodízio entre eles. Então, minimamente, cada criança pode ler 3 livros ao ano. E essa começa dos 4 até? Até os 11, que é a nossa faixa etária. E os alunos da educação de jovens e adultos também recebem. Quer dizer, além dessa campanha, ou seja, são quantos títulos durante o ano? 27 títulos? 27 títulos que nós vamos entregar esse ano. Esse ano de 2016. Isso, 27 divididos, né, nas diversas faixas etárias, sendo que cada turma de alunos recebe 3 títulos. Tá. E esses 3 títulos podem ser rodiziados entre eles, então cada aluno tem a oportunidade de ler no mínimo 3 livros. Isso sem contar com o acervo da escola, porque as escolas também têm o seu acervo de livros, e que eles promovem cirandas e várias outras atividades que divulgam, que compõem, né, esse projeto. Agora, é importante esclarecer para o assinante que está em casa, quer dizer, além desses 27 títulos, vocês têm ainda o Salão do Livro, tá certo? Fala melhor, quantas atividades o aluno tem durante o ano? Bom, além do programa Meus Livros, nós temos também 10 centros de incentivo à leitura, tá, instalados nos céus da cidade, né, dos quais os alunos da rede têm acesso e também os alunos, as crianças da comunidade podem utilizar os livros desse centro de incentivo à leitura, que é um espaço um pouquinho diferente de uma biblioteca, né? Biblioteca normalmente tem aquele clima um pouco mais sisudo, mais quietinho, né? O centro de incentivo é um lugar que a gente pode chegar e conversar e fazer barulho, e conversar sobre os livros. As crianças têm a oportunidade de escolher o livro que elas querem ler, se sentar confortavelmente, tem tapete, eles podem ficar bem à vontade para poder utilizar os livros. Os estagiários que trabalham conosco nesses centros de incentivo também recebem formação mensal da nossa equipe, né, para que eles estejam bem capacitados para poder
trabalhar com essas crianças que visitam o centro. Tá. Nós temos também o Abril Literário, né? Todo mês de abril nós temos diversas atividades nas escolas e na secretaria, no sentido também de divulgar obras, de divulgar literatura, divulgar leitura e as escolas também trabalharem nessa perspectiva, né? Ao longo do mês de abril. E temos o Salão do Livro, né? O Salão do Livro é bienal, esse ano ele acontece de 16 a 25 de maio. Nesse salão, nós esperamos aí uma população, né? A população da cidade. Acontece aonde, Salão do Livro? Esse ano vai acontecer no Adamastor, aqui no centro. Tá. De 16 a 25 de abril. 16 a 25 de maio. De maio. De maio. Tá. Nós vamos ter mais de 70 editoras presentes, diversas atividades literárias, que eu ainda não posso falar, porque ainda não tenho toda a programação confirmada, mas vai ter gente muito, muito boa vindo aí. E nesse salão, as crianças, todas as crianças do entorno dos céus também vão receber um livro, né? As crianças nossas da rede que visitam o salão também recebem um outro livro de presente. Cada uma sai com um livro. Nesse período de 16 a 25? Isso. Agora, o que me chama a atenção, qual é o critério para a escolha desse livro? Que tipo de pesquisa vocês trabalham? Olha, esse livro aqui, por exemplo, vou pegar de forma aleatória. Eu estou aqui com o Distraído Sabido, né? Aí é ilustração, né, Paulo? Depois você em casa vai estar acompanhando todos esses livros, a ilustração dos que estão aqui na mesa. Existe um critério para escolher, porque, afinal de contas, são crianças de 4 a 11 anos. De que maneira é feita a escolha? Nós recebemos muitos livros, né, muitas sugestões das editoras, eles nos mandam os livros, nós selecionamos alguns e fazemos uma triagem. Então, nessa triagem, tem alguns critérios pedagógicos que são considerados, né? A qualidade do texto, das ilustrações, né? Normalmente, nós escolhemos pelos autores mais renomados, ou mesmo alguns que não sejam tão renomados, mas a qualidade do livro mesmo, que eles sejam direcionados à faixa etária que nós queremos contemplar, né? Então, tem livros próprios para as crianças de 4, de 5, de 7, até de 11, e assim sucessivamente. Assim como também os livros para os adultos, né? Jovens e adultos que fazem parte da nossa educação de jovens e adultos. Como é que tem sido o resultado dessa campanha? Porque, afinal de contas, a leitura hoje, com a informática, né, na casa das pessoas, o tablet, o celular, a criança hoje, quando nasce, o pai já quer dar um celular de presente para ela. Como é que você está conquistando? O que você está fazendo, junto com a sua equipe de trabalho, para trazer a criança de volta à leitura? Então, isso é um desafio muito grande, né? Porque realmente a disputa é muito grande com a... Chega a ser desleal, né? Chega a ser desleal com a tecnologia. Mas, justamente, esses programas de incentivo à leitura, a gente procura despertar na criança o interesse pelo livro. E a família entra junto nisso? A família entra junto, por isso que o livro vai para casa. Bacana. E aí a intenção é que a família leia esse livro junto com as crianças. E muitas das nossas escolas também fazem outros tipos de atividades, por exemplo, a ciranda do livro, a sacola literária. Nós temos escolas que fazem, junto com as mães, eles confeccionam uma sacola que tem um tema, né? Tem todo um preparo e dentro dessa sacola vão alguns livros, um tapete, que normalmente é tematizado lá da mesma forma que a sacola, para que a criança leve para casa e faça desse momento um momento em família. Então, o tapete é estendido, vai na sacolinha, as crianças tiram o tapete, colocam lá no chão e sentam-se juntos lá, os familiares e a criança, e fazem a leitura desse livro. Então, fazer da leitura um momento de aproximação, né, de carinho, de uma atividade em família, isso a gente acredita que ajuda a aproximar as crianças da literatura. Isso é real. E esse ano a gente tem uma novidade, alguns dos livros que nós vamos entregar para as crianças, eles têm o QR Code. E isso possibilita que o pai baixe o livro no celular. Olha aí. Então, além do livro, também... O celular se torna um amigo.
Exatamente, né? Já que nós não podemos vencer a tecnologia, vamos nos unir a ela, Verdade, né? Então, verdade. o livro também dentro do celular pode atrair aqueles que gostam muito, né, da tecnologia. É uma forma também de Bacana. aproximar a criança da literatura. E os pais também, né? Porque não são só as crianças que precisam se aproximar, os pais também. Os pais também. Eu tenho acompanhado essa dinâmica, até porque eu sou vô, né? E eu vejo quando os pais participam das brincadeiras, né? Das histórias, dos livros. A criança, ela gosta de ouvir essas histórias. E a gente se depara muitas vezes pedindo para aguardar um pouquinho, e lendo história, ela para e presta atenção. Por isso a importância da participação de forma efetiva, professora, dos pais, né? Com certeza. Os professores, a rede municipal, ela tem essa estatística de acompanhamento, como é que a criança chega na sala de aula, olha, meu pai realmente me ajudou a entender melhor a história, o meu pai é um cara bacana. Como é que é o envolvimento disso, professora? Então, algumas escolas fazem isso de uma maneira muito legal. Essa escola, por exemplo, que tem a sacola literária, junto dentro dessa sacola, além dos livros e o tapete, tem um caderno de anotações. Então, cada família que leva o livro para casa, ela faz um relato de como que isso aconteceu. Poxa, muito bacana. E se você puder ler os relatos, são emocionantes. Que bacana. Assim, histórias muito bonitas e que fazem a gente até se emocionar mesmo, de ver como é que foi importante para a família ter tido aquele momento junto com a criança, né? Eles relembram coisas da infância, eles relembram de histórias passadas. Porque você estava falando que a criança gosta de história, né? A criança adora história. Sim. Ela tanto gosta de ouvir como ela gosta de ler. Então, quando ela descobre que o livro ele traz uma história lá dentro, que você, lendo, você tem a oportunidade de acompanhar, de soltar a imaginação e viajar naquela história, a criança fica fascinada, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que despertar desde a mais tenra idade, né? As nossas crianças pequenininhas de creche também recebem livros de pano, livros de plástico, porque eles ainda são bebês, né? Mas o universo do livro está sempre muito presente nas nossas escolas. Então, a gente acredita que isso incentiva assim a leitura, e depois eles têm a oportunidade de também visitar o Salão do Livro, enfim. São diversas ações, né, que a Secretaria desenvolve nesse sentido, e a gente acredita, né, espera que isso dê muito resultado, porque uma pessoa que escreve bem, ela precisa ler bastante. Com certeza, senão tenho ela não dúvida. tem não só para aprender a leitura, a técnica da leitura e da escrita, mas para ter repertório, né? Sim, sim. Quando a gente lê bastante, a gente desenvolve o vocabulário, a gente desenvolve as ideias, enfim, a gente tem um repertório muito maior, né? Professora, olha, obrigado em ter recebido a nossa reportagem aqui. Parabéns pela iniciativa, é louvável, porque a criança com essa vontade de ler vai se tornar um adulto muito mais interessado, tá certo, no seu crescimento. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma oportunidade bacana da gente poder falar desse trabalho e que a gente acredita muito nisso, de verdade. Legal. Muito obrigado. Depois dos comerciais, a gente volta a conversar com o secretário Moacir de Souza, dando continuidade a este assunto. Não sai daí não, apenas um minuto, vamos estar de volta aqui na TV Destaque.